Muito bem, boa noite, galera. Vamos seguir aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação, né? Então, no nosso último encontro, a gente importou aqui o nosso, o nosso NFEPROC pela nossa XML Utility com o método XML to Class ou XML to Class. Vamos dar uma rodadinha aqui para ver como que a gente está. Então, a gente colocou o evento no loaded do form e ao abrir o form, ele já chama aqui para carregar o XML da nota, a gente selecionar a nota para a gente importar. Então ele vai chegar aqui, vai bater no load, já vai disparar o evento load, que é que terminou de carregar a tela aqui, e vai nos mostrar a nota para a gente importar. Vamos pegar ela de novo. E aí aqui a gente vai conseguir ver que ela vai retornar o nosso objeto NFEPROC. Nosso NFEPROC vai estar populado com os dados do emitente, ou seja, os dados do fornecedor, e aqui os dados do endereço. Então, qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é a gente pegar esses dados que estão aqui. Se a gente a gente vier aqui no local, também a gente consegue ver. A gente vai pegar esses dados aqui e vamos passar para uma view model nossa. Então, a gente vai criar uma view model que vai ter esses dados e é aqui que vai começar as complexidades de um projeto real. Que logo logo a gente vai ver que tem essa questão do endereço aqui, tem essa questão do telefone, cidade, que tem uma complexidade aí que a gente vai ter que analisar. Então, o primeiro passo antes de qualquer coisa que a gente for fazer é criar uma FB nova. Antes de, antes de adicionar qualquer funcionalidade, a gente tem uma rastreabilidade do desenvolvimento do projeto. Então, eu vou criar uma FB nova aqui, vai se chamar FB underline adicionar view model, adicionar view model nosso supplier, underline, da onde que ela veio, from master. Isso aqui varia de empresa para empresa, escrever master certo aqui, né? Isso que varia de empresa para empresa, mas é uma boa prática você pôr o from para você saber de onde que ela veio. Às vezes ela pode ter vindo uma branch da develop ou uma outra branch que às vezes já tinha recebido alguma alteração de outro dev e tal. Pra gente manter um cenário mais real aqui. Então vamos criar esse FB, tirar esse breakpoint. Então nossa FB está criada. Agora a gente vai adicionar uma pasta aqui com o nome do nosso fornecedor. Para manter nosso padrão do inglês, vamos chamar de supplier. Supplier. E vamos adicionar aqui um novo item que vai chamar supplier, uma nova classe, né? Supplier view model. Nosso supplier view model vai ter bastante coisa parecida com o nosso emit aqui da nota fiscal. Então a gente vai pegar o emit aqui. Então CNPJ, nome, endereço, inscrição estadual, esse inscrição estadual, esse IEST aqui que é novo, tem que olhar a documentação o que que é. E o CRT também é novo, nem sabia que tinha esses dois. Vamos olhar a documentação daqui a pouco. Também vão fazer parte. Então, por mais que a gente vai manter em inglês, a gente podia colocar aqui um documents, alguma coisa, mas para a gente manter aqui a nossa simplicidade, a gente vai deixar o nosso CNPJ porque é uma coisa do brasileiro mesmo, para a gente também não complicar muito. Então, public int id supplier vai ser nosso ID. Eu não gosto muito dessa prática de usar o Ant Framework, ele trata os IDs sempre como ID a chave, né? E é uma questão de convenção. Só que se a gente pegar e pôr ID em tudo, todos os nossos objetos vão ter ID com o nome igual. E isso pode gerar uma confusão lá na frente. Se a gente deixar pela convenção, o Ant Framework vai saber que isso aqui é a chave de alto incremento. E se a gente não usar a convenção, a gente tem que definir isso lá na criação do contexto. Só que se a gente não define, nossos objetos ficam um pouco mais claros. Então a gente bate o olho e a gente já sabe que isso aqui é um identificador único.
O que pode dar uma desvantagem aqui é quando a chave é composta, mas lá na criação do contexto a gente pode definir isso também. Vamos manter aqui o ID supplier só para a gente ver um cenário um pouco mais diferente, que é que a gente define as chaves. Deixa eu fechar esse cara aqui. Aqui no MT, então, a gente vai ter o CNPJ. Eu vou manter o CNPJ mesmo. 7. Ah, depois a gente tem esse Xname, que na verdade ele é a razão do fornecedor. Vamos ver se o Xname ele é a razão mesmo. Vou pegar aqui a nossa nota. Quando a gente vem aqui no emitente, o Xnome é a razão social dele. Na verdade, não dá para ter certeza se é a razão ou se é a fantasia, né? Para a gente ter certeza disso, a gente vai ter que consultar na nossa documentação. Vamos pegar nosso manual do contribuinte. Na dúvida, manual do contribuinte. X-nome. Olha lá, ó. Isso não tem erro. X-nome, razão social. Então, toda vez que a gente tem um campo, toda vez que a gente tiver um campo e a gente não sabe o que que é, a gente vem aqui na documentação e busca por ela. Esse IE do substituto tributário e aquele CRT, Código de Regime Tributário. Esses campos aqui eram novo, não, o CRT já tinha, era o regime dele. Não tô lembrado se esse campo foi adicionado recentemente, pra ser bem sincero. Faz tempo que eu não mexo com a parte de emitente da nossa fiscal. Mas tranquilo. Então, agora que a gente já descobriu os três campos, e é assim que tira dúvida sobre como consultar o manual de nota fiscal e entender qual campo é qual, a gente continua com o nosso. eh, a gente continua com o nosso desenvolvimento aqui. Então, o X-nome é a razão, então vamos colocar apenas name, get set, pug string. Fantasy name vai ficar meio estranho isso, hein? Commercial name. Commercial name. Beleza. E é. Então, inscrição estadual. E depois a nossa inscrição estadual do substituto, se eu não estou enganado. E é este. E este. Inscrição estadual do substituto tributário, se eu não estou enganado, né? Acho que é isso. E em seguida o CRT. Public Int CRT. Beleza. E 2.7. Eu esqueci do 7 no de cima aqui. Vamos colocar nossos queridos igual a default do .NET 6. Dá para desabilitar isso na configuração, mas nós vamos fazer no braço aqui. Beleza. Mas faltou um cara, né? E é aqui que começam as dúvidas. Endereço. O que acontece? No banco de dados, se a gente pode pegar e simplesmente pegar esses campos aqui e pôr lá no cadastro do emitente, seja entidade ou view model, mas aqui falando de entidade, né? Só que no sistema de varejo, normalmente você tem várias empresas. E então você vai ter o cadastro de empresa, você vai ter o cadastro de fornecedor, e você vai ter o cadastro de cliente, com esses nomes aqui tudo repetido, ó, endereço, rua e tal. E isso é uma prática muito ruim no banco de dados, pois cada vez mais campos repetidos você tem no seu banco de dados, mais chance de você ter duplicidade de dados. Então, como que a gente resolve isso? A gente vai criar uma tabela para o endereço e a gente vai criar uma tabela de relacionamento dos endereços de quem usar. Então, endereço da empresa, endereço do cliente, endereço do fornecedor e qualquer outra entidade que possa vir a ter um endereço. Por exemplo, existe uma possibilidade, né, de cadastrar, existe não, e deve ser informado quem que é o contador no arquivo fiscal do SPED. Você pode pôr um endereço naquele cadastro de contador. Ele não é cliente, não é fornecedor, mas ele faz parte do teu negócio.
Então a ideia aqui é realmente o nosso projeto ser mais completo, a gente vai fazer esse cadastro de endereço por fora. Só que não é só o endereço que sofre isso, que tem que ser por fora. A, o, o país e a cidade, a gente vê aqui, cadê? Código do município e X município. Então, CEMUM, vamos descobrir o que que é. A gente pegar aqui na nota fiscal e a gente pesquisar pelo nome do campo, ó, código do município. E logo aqui embaixo é o nome do município. Então, É, esses dados, eles também aparecem em vários cadastros, mas se a gente pegar e simplesmente colocar o nome do município lá direto no campo do cliente, é possível que alguém cadastre uma cidade que não existe, alguém coloque um código do município que não exista, ou é, coloque alguma informação que não passa por validação nenhuma se ela já existe ou não no banco. Ou, por exemplo, você pega a tua empresa, pega a lista do IBGE no começo do ano e atualiza seus bancos de dados do cliente. Como que você vai fazer isso se esse campo for um escrito direto lá na tabela do cliente? Então não fica uma prática boa. Então a gente vai ter, na verdade, aqui, só desse endereço, a gente vai ter uma entidade, uma view model para o endereço, em seguida uma view model para um município. É, a unidade federativa a gente pode fazer estática, né? Claro que se a ideia um dia é internacionalizar o software, a gente tem que pensar em outras soluções aqui, mas a UF a gente pode deixar estática numa lista chave-valor. O país também ele tem que ser cadastrado, para você não ter perigo de escolher um país que não existe. Assim, é meio que uma solução até mais extrema, né? Mas, enfim, é possível, né? A gente vai ter determinadas aplicações e você vai poder escolher mais de um país. No varejo é um pouco menos comum, mas existe. E o telefone também, né? O telefone, se você salvar ele direto aqui, o que que acontece com muita frequência? O pessoal pega e cadastra o telefone e vai colocando fone um, fone 2, fone 3, fone 4 no banco de dados e vai virando aquele montão de telefone duplicado. Aí surge um requisito que pede para colocar o telefone principal. Aí vai ter que colocar fone um é principal, fone 2 é principal, fone 3 é principal e vira uma bagunça o banco de dados. Então, a gente vai externalizar isso também e vai salvar os telefones de fora. Então, vamos criar essa view model do endereço. Vou adicionar uma pastinha aqui para ficar organizada. Address. E vou adicionar mais uma aqui. Bom, muito bem. Então, no address, adicionar novo item. Address. Address view model. Agora me deu branco se address é com 2D ou um D só. Vamos conferir. É com 2D mesmo, estava certo. Ah, e vamos implementar ele. Então, o nosso ID, a gente vai seguir aquela convenção. Vamos pegar aqui do endereço emitente e vamos converter esses nomes aqui. Então, o primeiro é o street name, nome da rua. Lembrando, por que que a gente está mantendo esses nomes em inglês? Imagina um dia você quer internacionalizar teu time por algum motivo. Se tiver tudo em português, dificilmente um dev vai conseguir é, aprender o que significa a regra de negócio e ainda está escrito em outro idioma. Então não faz muito sentido a gente ficar tentando aportuguesar muitos códigos. O padrão mais utilizado é inglês, então é bom a gente já ir adaptando e a gente ter muita dificuldade no futuro. E você que é dev aí, aprenda inglês, vai servir muito no seu futuro. Street number, number tem que escrever certo. Get set.
Depois a gente vai ter Street Additional Information, que seria o equivalente ao nosso complemento. Depois a gente vai ter o bairro, neighborhoods. Não sei como escreve o bairro em inglês certinho. Vamos pesquisar aqui para a gente acertar. Neighborhoods. 2.7. Depois a gente tem o código do município e o nome do município. Aí aqui, ó, vai ser Public City View Model. City View Model. Por que isso? Que a cidade ela vai se comportar da mesma maneira que o endereço. Ele vai ter uma classe separada para ela. Por que disso? Para que você não duplique o nome de cidade no banco de dados, né? Você vai ter somente uma cidade no banco de dados. Então, vamos continuar. Public class, public int id city, que é esse senum. Depois, public string city name. Public string state. Public int id country. Muito bem. Esse id country, a gente na verdade pode ter um objeto do país aqui, hein? Então, na verdade vai ser assim, ó, public int country. Ah, mas sabe que eu acho que é melhor deixar isso como somente o ID. Isso aqui vai complicar muito a gente tratar essa questão do nome. Já já a gente volta aqui. Vou pensar uma coisa bem legal pra gente fazer aqui. Se a gente fazer o view model do country aqui, que é o correto, ele nós vamos ter uma complexidade gigante para chegar no país. E isso vai atrasar muito a nossa importação do fornecedor. Então vamos deixar só o ID country aqui. Country name. Vou deixar isso aqui só assim por enquanto para a gente refinar essa ideia mais para frente. E também, se a gente complicar demais, vai ficar muito fácil de se perder aqui no caminho. Então a gente fez a parte da cidade, lembrando que o zip code, que é o CEP nosso, ele é uma informação da rua. Em cidade pequena, que nem a que eu moro, o CEP é por cidade, mas normalmente é uma informação da rua. Então, zip code, nosso City View Model tá legal, e aqui a gente teria que chegar no Country View Model. Vamos fazer o certo. Vamos criar um Country View Model aqui. Country View Model. Escrevi o nome errado aqui. Trocar. De cá já trocou. Então, public int id country. Set. Public string name get set. Country name. Beleza, remover os users desnecessários. E agora, aqui ao invés de ser essa gambiarra aqui, public country view model com o nome de country view model. Beleza.
Vamos torná-lo público. Beleza. Adicionar aqui os nossos defaults. Voltar no nosso address e adicionar essas sugestões aqui. Beleza. O nosso address está pronto. Continuando aqui com o nosso supplier. Now, agora o nosso supplier public address view model. Importar a referência dele com o nome de address view model get set igual a default. Pode deixar ele. Dá pra pôr para criar uma nova instância aqui também, mas vamos deixar default. Porque se a gente criar uma nova instância aqui, o que acontece é que o ID do address, que é int, ele vem populado com zero, ao invés de vir null. Aí isso vai mostrar nas nossos formulários, a gente pôr tratamento especial. E agora a última informação que a gente tem aqui é o phone number, o número do telefone. O número do telefone é a mesma coisa dos demais. Ele aparece em mais de um lugar, então é sinal que ele tem que ser uma classe separada. Mas não é default. Public string. Aí aqui tem uma situação. Existe aquele negócio de DDD, código do país, aquela coiseira toda. Se a gente for tratar isso, a gente tem que validar muita coisa separado. Não faz sentido, é só um código e um número já é o suficiente. Muito bem. E agora o nosso supplier vai ter public phone view model com o nome de phone view model get set igual ao default. Phone view model tá dando erro porque ele está interno. Beleza. Agora é para ele parar de dar erro. Muito bem. Então, olha só como que a gente pode explorar aqui os relacionamentos, né? Então, nosso fornecedor, que era uma representação no XML, dessa maneira aqui, ó, CNPJ, nome, dados do endereço e dados do telefone, no nosso banco de dados, eventualmente, ele vai ter a classe dele, com as suas informações que é esperado que sejam exclusivas, e ele vai ter os seus endereços e os seus telefones. Só tem um detalhe aqui, ó. Ele pode ter mais de um endereço e mais de um telefone, correto? Então quer dizer o quê? Que é uma lista. Aí, beleza. Agora sim, a gente vai ter os telefones e os endereços dele. Muito bem. Aqui a gente vai ter mais uma complexidade bem legal, porque a gente vai ter que tratar qual que é o endereço principal. Só que o endereço não sabe qual que é o principal por conta própria, ele vai saber somente por quem está usando ele. Então, esse desafio aqui de fazer esses relacionamentos acontecerem, então a gente vai ter um relacionamento aqui com, com a lista de endereço, com a lista de telefone, mas por debaixo dos panos, lá na entidade, você vai relacionar para outra tabela. E a gente vai desenvolvendo isso. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai popular esses caras aqui. Vamos criar um formulário para realmente ver as informações, atribuir elas na tela, né? O telefone e o endereço vão ir para grids. E aí a gente já vai partir para as etapas de criar a nossa API, né? Então é isso. Vou procurar manter esses vídeos um pouco mais curtos para a galera conseguir acompanhar. Mas antes de a gente encerrar, a gente vai vir aqui no Git Changes. Vou fazer um pequeno code review aqui que a gente mudou.
A gente adicionou o Address View Model, adicionou o City View Model, adicionou o Country View Model, adicionou o Phone View Model e o Supplier. Só criou coisa nova. Então, add Supplier, Supplier View Model and dependencies. Beleza? Ah, e vamos fazer um commit aqui. Ah, e vamos fazer um push. Beleza? O push foi feito com sucesso e em seguida a gente vai criar um pull request. Num cenário empresarial de verdade, a gente cria o pull request com uma branch de desenvolvimento. Aqui, como a gente está fazendo um pequeno teste, a gente vai mandar direto para a margem. E aqui no comentário sempre é uma boa prática a gente colocar o que foi feito, né? O que foi adicionado nesse pull request. Então vamos é, colocar aqui um pequeno comentário para quem for fazer o code review ter uma ideia do que esperar. Então, add new view models for this supplier. Adicionado novos modelos de visualização para o fornecedor. É um supplier com 2P, hein? Acho que escrevi isso errado para todo lado, hein? É, com certeza. A gente arruma no próximo pull request. Beleza? Aí se a gente é, for ver esse pull request, a gente consegue ver os commits que foram feitos e os arquivos alterados aqui no Git. Aí aqui a gente pode dar uma conferidinha no que alterou. Essa parte de Git a gente vai ver bastante, né? Mas assim, é uma ideia mesmo para trazer um pouco do fluxo de como que é o dia a dia do dev, né? É, para ficar um pouco mais claro de como a maior parte das empresas trabalham. Então, o merge feito com sucesso, o pull request foi fechado. A gente tem a opção de deletar essa branch. Eu não vou deletar agora, porque no nosso próximo encontro eu vou arrumar o nosso supplier com o nome errado. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.